Tudo bem? Tudo bem por aí? Tudo tranquilo? Deixa eu só acabar de fechar aqui. Conversar um pouquinho sobre conselho de classe. Como é que você fez? Já terminou? Finalizou? Ou ainda vai fazer? Como é que estamos agora? Finalizando o ano, né? Muitas coisas para pensar. Passei aqui para conversar um pouquinho com vocês, para tentar ajudar, para ver se tá tudo bem, né? Se vocês conseguiram fazer. E se você ainda não fez, passar algumas informações que eu acho que são muito pertinentes, que vale a pena você olhar para fazer o seu conselho de classe. Então, algumas situações a gente já tem que ter feito isso bem antes, né, gente? Não é agora. Oi, Isabel, tudo bem? Não é agora, né? São coisas que a gente já tem que ter feito antecipadamente. E o que agora, nesse momento, o que fazer agora? Agora é selecionar, é separar tudo que você já tem documentado, né? Tudo que você veio anotando, registrando, percebendo, analisando dos alunos. E assim, não é chegar agora no final do ano e cobrar. Essas coisas já têm que ter sido pedidas, solicitadas antecipadamente, tá? Desde a sondagem dos alunos, o papel, documentar, tudo isso já tem que ter sido feito antecipadamente. Não dá para chegar agora no final do ano e falar que você quer essas coisas. Então, já deixa anotado aí na sua agenda que esses documentos, essas coisas de finalização do conselho de classe, documentação registrada, portfólio de aluno, isso você já pediu antes, tá? Não é agora no final do ano, não. Isso ele já tem que estar fazendo há muito tempo. Então, não é uma coisa que você vai solicitar agora para os seus professores. Então, agora no quarto bimestre, você já começa o quarto bimestre já de olho nesses documentos. Ó, você tem aí tudo marcadinho, você conseguiu registrar, você tem o passo a passo anotado, você tem as primeiras sondagens, você já tem tudo isso bem guardado, né? No portfólio, documentado numa pasta, ou seja lá como, tem que ter tudo isso já posto, tá? Tem que ter tudo isso pronto para que você consiga agora, no final do ano letivo, finalizar de forma a documentar todo o seu conselho, todas as decisões tomadas nesse conselho precisa estar pautada nesses documentos. Tá? Não é só de boca, não é só, meu aluno tá assim, mas tá bom, onde é que comprova como é que seu aluno está? Então, esse como você fazer já tem que estar prontinho, tá? Esse como você já tem que ter, esse o que, né? Esse documentário, esse registrar, já tem que estar tudo certinho. Agora, como é que você vai conduzir o seu conselho de classe? Pautado nesses documentos. Agora é hora de você finalizar tudo, agora é hora de você fechar tudo, agora é hora de você ter tudo em mãos, tá? Então, agora é hora de você fazer mostrar, apresentar, para que no conselho de classe decidam como fazer, o que fazer, tá? Então, aí, de acordo com todos esses documentos apresentados, tem-se um olhar sobre a criança e a fala da professora que estava na sala. Isso é fundamental. Então, agora, coordenadora, é hora de você ter tudo isso bem documentado. Outra coisa que a gente precisa ter em mãos, né? Não adianta lá no começo do ano, se começou o ano letivo, né? E você fez, isso já dica para 2022, tá, gente? Começou o ano de 2022, você começa o ano, você não pode avaliar o seu aluno lá no comecinho do ano, a não ser que você tenha aquilo muito certo, muito feito pela criança, apresentado, você vê que a criança é assim, mas você não pode começar a avaliar seu aluno tendo plena certeza de que ele realmente assimilou aquilo, se ele sabe realmente conversar. Assim, primeiro você tem que ter um pouquinho de calma em relação a essa avaliação. Tá? Para avaliar a criança como um todo, na participação, na sala de aula, nas atividades. Não é uma coisa que você avalia simplesmente por avaliar. Então, nós temos que ter muita cautela nesse tipo de avaliação, porque uma avaliação, ela não é feita só em cima de coisas que o aluno fez, que o aluno apresentou, tá? Ela é um conjunto, ela une tudo, porque a gente tem que sair dessa caixinha que a avaliação só é perguntas e respostas e acabou.
tá? Então, isso já foi, né, há muito tempo atrás foi assim. Então, assim, nós estamos com novos olhares. O nosso olhar agora é da criança participando como um todo, da criança respondendo como um todo, interagindo, socializando, sabendo lidar com conflitos. Tudo isso entra numa avaliação agora. Tá? Esse seu olhar, ele tem que ser pro todo. Sair daquela coisa que é só papel, é só escrita, não mais assim, tá? Então, atenção pros novos olhares aí que você tem que ter. Você tem que ter também certo, definitivo, todos o seu aluno, o seu processo, final de ciclo, aqueles alunos que realmente não tiveram condições de passar de ano, aquele aluno que realmente não conseguiu apresentar uma presença na escola, né? Frequentar a escola. Por que ele não apresentou? Por que ele não veio? Qual foi o problema que ele não frequentou essas aulas? A família, né, tinha condições de trazê-lo para a escola, tinha alguém na família com problema que não confiava em trazer ele para a escola. Então, agora é a hora de você colocar tudo isso que você fez, essa busca ativa do começo do ano, quando começou no presencial, né, lá no dia 2 de agosto, que começou as aulas nos grupos, né, para fazer grupo A e grupo B, não sei como é que foi a sua realidade. Então, assim, todo esse olhar para a criança, ele já está posto. Não é agora que você vai fazer isso. Então, conselho de classe, agora é você juntar todo esse olhar para poder avaliar esse aluno. E agora é a hora de você se colocar com empatia também. Não é só falar, ai, olha, ele não sabe nada e pronto, taxar como que ele não sabe nada e achar que isso define. Tá? Então, assim, ele não sabe o que, ele já sabe o que. O que ele já deu conta, o que ele avançou, quais foram os méritos. Então, é hora de você valorizar, é hora de você colocar isso em pauta, é hora de você sinalizar a família das coisas que ele avançou. Sinalizar a família, gente, não é agora no conselho, tá? Então, agora você está sinalizando a família, você está chamando a família para você mostrar quais foram as defasagens, tá? Então, todos os alunos que você encaminhou para conselho tem que ser chamado o pai para a escola, tá? Para que o pai saiba que aquele aluno, ele está com problema, ele está com defasagem, ele precisa superar essas defasagens, e ele vai superar essas defasagens quando? No início de 2022. Então, não é simplesmente você fazer um conselho e achar que, ai, olha, ele não sabe, né, ele não sabe fazer nada, ele não conhece nada, ele não sabe ler, ele não sabe escrever. Tá, mas o que ele sabe, o que ele conseguiu, o que ele conquistou nesse pouco tempo que ele teve de aula? Ele conseguiu render? Você viu o avanço? Ele não sabia o alfabeto, agora ele sabe? Ele não sabia escrever o nome dele, agora ele sabe? Então, houve avanço. E aí você vai usar este avanço positivo de acordo com o tempo de aula que essa criança frequentou. Como é que você vai avaliar essa criança se ela frequentou só um mês de aula e ela já teve esse avanço no pouco tempo que ela teve com você? Então, agora é a hora de colocar esse seu olhar de empatia em cima daquilo. Aí às vezes você fala assim, mas a criança não sabe, não tem condições de frequentar aquela turma, aquela sala, ela vai. Então, é hora também de você avaliar isso, tá? Então, agora é hora do conselho se reunir, do conselho pensar no bem da criança. O que vai ser bom para a criança, tá? Então, assim, talvez seja a melhor opção, a melhor escolha, realmente seja olhar para isso em relação a que, olha, minha criança, além dela ter faltado muito, ela não frequentou a escola, ela tem muitas defasagens, tá? Ela ainda não consegue ter um aproveitamento adequado para a série em questão no coletivo. E para isso, documentado, portfólio em mãos, atividades, tudo que foi feito, evolução, as hipóteses que não atingiram, o que ela não conseguiu, quais as habilidades ainda precisam ser trabalhadas. Então, tudo isso agora vem aí em pauta, tá? Você precisa colocar isso a seu favor. Tudo isso agora tem que entrar para discutir como é que você vai encaminhar esse aluno para 2022. Todos os alunos vão ser encaminhados para recuperação de reforço, né? Agora em janeiro, isso é fato.
os aproveitamentos, né, ou quem tem aproveitamento aí de abaixo de 75% é encaminhado para reforço de janeiro. Mas você sabe que se talvez ele venha nesse reforço, pode ser que esse reforço de janeiro não seja suficiente para a criança. Você tem que ofertar, é direito da criança, mas pode ser que não seja suficiente. E aí, como trabalhar com isso lá no depois? Outra coisa muito importante, eu fiz para minha turma umas planilhas para pôr o nome dos alunos e depois descrever quais são as intervenções que o próximo professor lá do reforço de janeiro ou lá em fevereiro, quando o outro professor retomar, quais são as habilidades que esse aluno precisa desenvolver, que ele não deu conta. Por quê? Porque lá em fevereiro isso tem que ser retomado pelo professor da sala. Então tem que ir lá no documento dele, na lista que vai lá, as orientações para o próximo profissional que pegar a sala. Né? Se você já sabe quem vai pegar, ótimo. E quando não sabe, que a gente não conhece quem vai chegar, quem ficará com essas crianças. Então tudo isso precisa ser trabalhado. Outra coisa que a gente precisa também ter em mente: quais as estratégias foram utilizadas com essa criança que está com defasagem, com essa criança que ainda não tem esse aproveitamento? O que foi feito? Porque se você falar assim, olha, eu dei atividades na sala de aula, disso, tá bom, isso não funcionou. Na sala de aula isso não funcionou. Quais foram os outros recursos, quais foram as outras estratégias que você utilizou com essa criança? Se você sabe que na sala de aula, trabalhando do jeito que você estava trabalhando, não funcionou, não ia funcionar nunca. O ano todo ia ser a mesma coisa. Então, assim, saiu da caixinha, saiu da rotina, foi para outro espaço, foi para outro tipo de ensinar, foi para outros jogos, buscou outras opções para ser trabalhado com essa criança. Porque muitas vezes, gente, a gente tem o hábito, né, assim, de falar assim: esse meu aluno, olha, eu fiz de tudo, mas ele não desenvolveu, ele não aprendeu. Tem laudo? Tem problema cognitivo? Se ele tiver problema cognitivo, a metodologia, ele pode ter uma demora, uma demanda maior, ele pode não aprender dentro do mesmo tempo das outras crianças. Agora, se ele não tem, você não usou a estratégia certa. Porque já cansei de falar muitas vezes assim, eu falo isso para todos, nem todo mundo aprende do mesmo jeito. Tem pessoas que aprendem, eu adoro ouvir, escrever, registrar, ver gráfico, desenho, imagens que vai me movimentando, adoro isso. Por quê? Porque isso faz com que eu aprenda, o meu cérebro começa a relacionar uma coisa com a outra. Eu sou assim. Tem pessoas que não, tem pessoas que gostam de ouvir, só ouvir. E ouvir várias vezes a mesma coisa. Grava e põe para ouvir de novo. Tem pessoas que nem uma coisa nem outra. Não gosta de ouvir, mas gosta de escrever. Então, você tá falando, a pessoa tá lá escrevendo. Tá lá com a caneta na mão, registrando o passo a passo. Porque ela aprende assim. Para ela é melhor assim. Tudo bem. São habilidades que nós desenvolvemos no decorrer da nossa vida. Para um é melhor de um jeito, para outro é melhor do outro. E tudo bem. Só que o professor tem que ter essa clareza, né, de usar estratégias bem diferentes um com o outro. Não são iguais, não é do mesmo jeito, não é a mesma coisa. Tá? Então, nós temos que aprender a mudar, nós temos que aprender a chegar no nosso aluno, porque afinal de contas, o meu foco é o meu aluno. Ensinar quem sabe, gente, ensinar quem já tá ótimo, quem tá bom, não precisa da gente. Para dar pesquisa, para dar resultado, o Google tá aí. Para fazer a diferença, tem que ser naquele aluno com defasagem, que precisa da sua ajuda, que não aprende do jeito como todos os outros alunos caminham. Aí sim você vai fazer a diferença, aí você avalia seu trabalho. Porque quem é 10 vai ser 10 com você, 10 com qualquer outro profissional. Esses não são resultados, conquistas nossas. Nós temos que pensar nas nossas conquistas. O que eu faço para ajudar meu aluno? Ter essa consciência, porque quando a gente tem essa consciência do que fazer, do que é minha responsabilidade, o que eu dei conta, é muito gostoso. Mas quando não sou eu falo assim, nossa, aquele aluno é 10, tá? E quando ele entrou, quando ele começou, ele já era 10?
Já era aquele aluninho que você chega e fala, nossa, eu queria ter a sala toda assim? Esses não fazem muita diferença, gente. Esse é um aluno simples, gostoso de você trabalhar, desafiar sempre mais para encaminhá-lo para a vida. Agora, aquele aluno que você vê que não aprende, aquele aluno que você percebe que tem dificuldade, que ele não acompanha, que o aproveitamento dele em sala de aula é muito pequeno, é esse que você tem que ir lá e pegar e resgatar. É aquele Joãozinho, aquela Mariazinha que está lá com muita defasagem e não consegue responder as questões do mesmo jeito que os outros. Então a sua aula, a sua atenção é para essa criança. Para quando você chegar no conselho, você falar, olha, fulano estava com problema. O Joãozinho, quando ele chegou para mim, ele não sabia, ele era pré-silábico. Ou não, ele já sabia escrever, mas olha, a produção de texto dele de autoria hoje é 1000 vezes melhor. Aí você pode falar com propriedade do Joãozinho, que você sabe que ele, quando ele chegou para você, ele não sabia. E agora ele sabe. E agora ele vê a diferença, né? Ele consegue aprender diferente. E outra coisa, gente, eu raramente eu vejo isso. Quando você vai ensinar alguma coisa para o seu aluno, você tem que explicar para ele o porquê que você está ensinando aquilo, qual é o seu objetivo. E a gente não tem essa prática. Não tem. Poucas pessoas colocam a rotina na lousa quando chega na escola, coloca a rotina lá e fala assim, ó, hoje nós vamos aprender a ler a lista de palavras, a lista de palavras que nós estamos fazendo, hoje nós vamos ter que ler, nós vamos aprender isso. Por quê? Porque eu preciso que você, a hora que a mamãe for fazer fazer a lista de compras, a hora que a mamãe for fazer as coisas lá da sua casa, você saber fazer a lista para ela, você conseguir fazer a lista de compra para a mamãe. Então, assim, a criança tem que saber onde é que ela vai usar o que ela aprende na sala de aula dentro de casa. Para que serve aquilo? Então, poucas professoras falam isso para os alunos. E é um direito da criança saber para que ele está aprendendo. Qual é o objetivo dessa aprendizagem? Né? Para que eu preciso estudar? Para que eu preciso fazer isso? E isso é uma realidade que pouco acontece nas salas de aula. Então, isso é uma coisa que a gente tem que rever também. Quando você colocar a rotina lá na sua sala, na lousa, também já é dica para 2022, tá? Coloca a rotina lá na lousa e fala. Para quê? Por que você vai ensinar aquilo? Qual é o objetivo que você tem com aquela aula? Por mais que você fale, mas meu aluninho do primeiro ano, ele vai saber? Sim, ele vai saber. A minha professora falou que ela deu uma lista hoje para a gente escrever o nome das frutas. Por quê? Porque quando a gente vai fazer uma compra, quando eu preciso fazer uma pesquisa, uma busca de alguma coisa, eu tenho que listar o que eu quero saber. Eu tenho que listar o que eu vou comprar. Eu tenho que fazer a lista dos meus convidados para minha festinha de aniversário. Então, ela vai explicar o porquê que está fazendo aquela lista. E isso é essencial na aprendizagem das crianças, tá? Então, se a criança já tem isso lá de fevereiro, no passo a passo, já marcado, já feito certinho, com certeza no final do ano, no conselho, vai ser diferente o seu olhar para eles, tá? Então, o seu olhar vai ser diferente e realmente com intencionalidade, não vai ser uma coisa simples, ok? Vamos para o próximo passo, então. Estratégias. Muitas vezes a gente tem dúvidas de como que eu ensino o meu aluno, o que eu faço para que o meu aluno aprenda, já que eu falei para vocês que cada um aprende de um jeito. Tem gente que aprende escrevendo, tem gente que aprende ouvindo, tem gente que aprende melhor vendo, tem gente que tem que juntar as 3 coisas para você fazer. Então, nós somos auditivo, nós somos visual e nós somos sinestésico. Então, se é visual, tudo que me chama a atenção dos olhos, tudo que me salta aos olhos, pode ser de textos, pode ser de gráficos, pode ser desenho, tudo que chama a minha atenção é visual. Agora, se eu sou aquela pessoa que eu gosto muito de ouvir, eu gosto de ouvir os vídeos, eu gosto de assistir os podcasts, mas com fone de ouvido, para que a aula seja mais interativa, eu vou assistir a pessoa falando mais do que 2, 3 vezes o mesmo assunto, é porque você é mais auditivo.
tá? O sinestésico vai juntar as duas coisas, o que é útil para a pessoa. E ainda tem a pessoa que ela não consegue, né? O sinestésico não consegue ficar sentado, parado, observando. Ele anda, ele fica disperso na sala, ele vai para um lado, ele vai para o outro. Então, tudo isso o professor tem que saber avaliar e tem que saber analisar o seu aluno. Para quê? Para que ele tenha novas estratégias, para que ele monte uma aula de acordo com a necessidade da sala. Ah, isso dá trabalho. Oxe, se dá. E como dá? É fácil? De maneira alguma. É muito difícil, dá muito trabalho e envolve um profissional antenado, aguçado, um professor que está realmente preocupado com a sala, com a qualidade da aula, e não com a quantidade, não com o caderno lotado, e não com folhas cheias, com nada disso, mas aquele profissional que quer ver resultado com seus alunos. E não adianta você pensar que você tem que fazer uma atividade com 10... você tem uma sala de 30 alunos, você tem que fazer 30 atividades diferentes. Não, não precisa. Você pode fazer a mesma atividade com intenções diferentes. Se você pode pôr uma canção, uma musiquinha, para cada criança você vai pedir uma coisa. Tem crianças que você vai pedir para ler a frase, tem criança que você vai pedir para circular uma palavra, uma determinada palavra, separar uma palavra da outra, encontrar aquela palavra no texto, depende. Aí quem vai mandar na aula é você, é a sua intenção. O que você quer que desenvolva? Quais são os alunos que você sabe que são mais próximos do conhecimento, dos níveis, das hipóteses? Senta junto, agrupamentos produtivos, só assim o seu aluno vai avançando. E isso é um passo a passo para quando chegar no conselho de classe, você não ter dor de cabeça. Por quê? Porque você acompanhou, você sabe falar de tudo que foi feito com aquele aluno. Não é um aluno que está perdido no meio dos outros lá e você não sabe fazer nada. Dentro da sala de aula, você sabe quem são seus alunos que precisa desse olhar. A hora que você passa na carteira do seu aluno, você já sabe que aquele aluno precisa de atenção. Tá? Então, assim, fique atento, observa, acompanha, mas acompanha com esse olhar cheio de intenção. O que você vai fazer, o que você precisa fazer durante o ano todo para chegar agora no conselho de classe, você ter o portfólio em mãos documentado. Como eu já falei sobre portfólio, já tem live lá no YouTube sobre portfólio, como fazer o portfólio também. Mas uma coisa que tem que ter registrado, data e como foi feita aquela sondagem, como foi feita aquela atividade. Isso é fundamental. Por quê? Porque o aluno fazia de um jeito, você explicou, ele conseguiu fazer. E depois, como é que foi a próxima? Você já deu uma vez, você deu outras vezes. Como é que foi esse resultado nas outras vezes? Então, esse olhar para essas atividades precisa ser muito claro. Não dá para você fazer de qualquer jeito, tá? Outra coisa muito importante. Geralmente, a gente faz sondagens diferentes durante o ano. Olha, eu tenho que fazer 4, 5 sondagens. E essas minhas sondagens são feitas uma por bimestre. E aí você fala assim, olha, eu fiz uma sondagem com a minha turma lá em fevereiro, por exemplo. Começou as aulas, eu fiz uma sondagem. Em abril, você vai fazer a sondagem. Você pode, gente, dicas, tá? Fazer outras sondagens, porque o aluno, ele muda a cada semana que passa aí de efetivo trabalho, seu aluno avança. Você consegue visualizar esses avanços. Não são avanços de meses, sabe? Às vezes, avanço significativo em uma semana. Aí você fala, eu não tenho tempo para fazer sondagem toda semana. Você não precisa. Você pode observar os seus alunos e perceber quem é o aluno que você vê que ele está oscilando, que ele está diferente, que ele já começou a escrever diferente. Uma coisa que às vezes a gente não nota é que o aluno que olha na lousa, olha para baixo, olha para a lousa, olha para baixo e copia, é copista. O aluno que olha para a lousa, volta para o caderno e tenta fazer sozinho e tem erros, ele já está oscilando, ele já está passando de fases. Então, você tem que ter esse olhar para o seu aluno
bem aguçado mesmo, tá? Responsável mesmo. Por quê? Se você percebeu que o seu aluno está oscilando, é porque ele está ali passando de hipótese. E o que você faz? Prepara a atividade que vai fazer mais ainda ele brigar com essas hipóteses, porque às vezes ele acha que a palavra começa de um jeito, e se você começar a dar folhas, dar atividades para ele, pode ser letras móveis, o nome dele, se você começa a desafiar esse aluno a trabalhar e questionar essas palavras, mas por que você acha que aqui você não tinha colocado tal letra e agora você colocou? Por quê? Né? O que você acha que é? Porque a criança, quando ela começa a fazer essas trocas, passar dessas hipóteses de uma palavra para outra, essa oscilação, é a fase mais gostosa do aluno, porque você está vendo ele sair de um local e passar por outro. E tem criança que também regride, ela vai, oscila, vai para outra, na hora que você olha, você acha que ela está nessa hipótese, e no dia seguinte ela retoma. Por quê? Porque não consolidou. Como é que você consolida? Dando atividades desafiadoras que passa de uma hipótese para outra. Para quem ainda não leu o livro do Sistema de Escrita, do Arthur Gomes de Moraes, aquele de capinha vermelha, sugiro que leia. Porque lá ele te deixa assim, ó, muito bom. Magda Soares, Alfaletrar, mastigadinho para você ler. Vieram gratuitos nas bibliotecas públicas das escolas estaduais. Esse livro tá na biblioteca. E assim, você tem que fazer essas intervenções pensando nesses avanços. Aí, quando chegar no conselho, você tem lá a sua lista dos seus alunos, você tem lá o nome deles, você tem certinho tudo que o seu aluno conseguiu, que ele avançou, o que ele adquiriu. E assim, gente, quando você vai fazer conselho, você presta muita atenção nos portfólios do seu aluno. Não é para você falar, o aluno ainda não conseguiu fazer isso, o aluno ainda não conseguiu. Não. O aluno já reconhece as vogais, o aluno já consegue identificar algumas palavras, o aluno já consegue ler palavras simples. Quando você fala assim que ele consegue ler palavras simples, você já disse que ele não sabe ler as outras, não precisa colocar. Você está falando o que ele sabe, o que ele deu conta. Você está vendo o seu aluno do lado positivo. Então, já sei o que o meu aluno sabe. Bom, se eu já sei que ele sabe isso, e agora? Qual é o próximo passo? O que eu faço para que ele avance, para que ele vá para frente? E é aí que você tem que marcar, é aí que você tem que intervir, é aí que você tem que criar estratégias, possibilidades, tá? E não adianta você ir lá na internet, copiar um monte de atividades da internet e achar que aquelas atividades são adequadas para os seus alunos. Pode ser que naquelas atividades tenha alguma atividade que vai auxiliar o seu aluno, mas não são todas. Para isso, quem tem que saber é você. E parar de ir na internet e pegar um monte de folhinha de atividades, pegar um monte de coisas que não serve para a hipótese do seu aluno. Se servir, parabéns, você conseguiu falar, olha, pro Joãozinho, ele tá precisando de uma atividade assim. Ele tá aqui passando por essa. Mas é porque você conhece o Joãozinho. Você sabe a hipótese que ele está. Aí sim você vai conseguir fazer com que o seu aluno melhore, com que o seu aluno avance, para que o seu aluno consiga vencer, né, mais uma etapa. Aí sim. Mas caso contrário, é só cópia. Às vezes o professor fica tão preocupado com atividades, com as coisas, e fala assim, nossa, eu preciso imprimir essas folhinhas, e imprime um monte de folha, tudo igual. A sua sala não é igual, seus alunos não são iguais. Não dá para você fazer 30 folhinhas iguais para todo mundo, com a mesma intencionalidade. Não dá. Isso já foi, gente. Isso era quando nós éramos alfabetizados. Isso foi lá em 1900 bolinha. Não posso nem falar nós, porque eu não sei a idade sua de quem está me assistindo aí. Mas não serve mais, não condiz mais com este ano. Não condiz com a profissional que você é. É como eu disse, dá trabalho? Dá muito trabalho.
Mas vale a pena, porque você vai colher seus frutos num mês de trabalho, você já vai ver essa turma avançando. Então, não queira fazer tudo igual para todo mundo igual, porque nós não somos iguais. Você, professora, você que está aí me vendo, você é igual às outras professoras da sua escola? São todas iguaizinhas? Faz tudo igualzinho? Não faz. Não faz. Eu trabalho com equipe de professora grande e eu sei que cada uma das minhas professoras tem um jeito de lecionar, tem um jeito de trabalhar. Cada uma é única, é ímpar. Sabe? Então, assim, são perfeitas? Não, eu também não sou perfeitas. Eu tenho um monte de problema? Não, também não, porque nós temos as nossas conquistas, nós temos os nossos méritos, assim como todo mundo. Então, assim, nós não somos perfeitas, mas nós temos nossos méritos, as nossas conquistas, aquilo que nós aprendemos. Tá? Então, se eu estudei, eu aprendi isso, eu sei colocar isso em prática. Mas muitas vezes a gente acha que isso é tão normal, isso é tão tranquilo, que a gente não pensa. Então, mais uma vez falando para vocês, deixa eu prender meu cabelo que tá muito feio aqui em cima, né, gente? Então, assim, o que nós temos que fazer para os nossos alunos? Então, lá no começo do ano, quando você pegar a sua sala, a primeira coisa que você tem que fazer é pegar uma folhinha de sulfite, dividir ela em 2, não divide em 4 não, porque fica muito pequena, tá? E assim, às vezes a criança nem domina o espaço da escrita, ali, aquela folhinha, aquela minúscula e a letra dela é maior, calma. Divida assim, em 2 folhas, metade, metade. Na primeira folha você vai fazer a sondagem de fevereiro, vai pôr data e vai marcar. Não adianta fazer a sondagem com a sala inteira, não é. Sondagem diagnóstica é chamado na mesa, ou você vai até a carteira do aluno enquanto os outros estão fazendo outra coisa, tá bom? Então, assim, não adianta. E você vai até a carteira, você já seleciona o que você vai digitar. Essa mesma sondagem que você digitar em fevereiro, você vai digitar em abril, você vai digitar lá em setembro e depois lá em outubro, novembro. Lá no final. Você vai fazer 4, tá? 4 sondagens idênticas, a mesma, para todos essa sondagem. Porque quando você comparar a sondagem de fevereiro com a sondagem de abril, com a sondagem de junho e lá com a outra sondagem depois de novembro, né, de outubro, depois dezembro, quando você somar essas sondagens, depende de como você faz aí na sua escola, mas no mínimo tem que ter 4 ou 5 sondagens, gente, do mesmo campo semântico. Então, se você escolheu digitar aí só brinquedos, você vai fazer só de brinquedo, iguais, você vai poder comparar, e com data, hein, não esquece, data e ainda a marcação de como foi feito aquele registro. Se a criança silabou, se a criança fez leitura global com o dedinho embaixo, se ela foi apontando para demarcando sílabas, se ela foi juntando, como é que ela fez essas letras, se ela usou letras do próprio nome. Então, tudo isso tem que ficar muito bem marcado ali na sondagem. E aí você vai colocar essas 4 sondagens, uma do lado da outra na folha, no seu portfólio. Você vai colando elas lá no sulfite. Então vai ficar 2 para cá, 2 para lá, depende. E aí você vai ter a sondagem para você comparar como é que foi feito esse trabalho. E essa comparação, vai meninas, e essa comparação, ela tem que ser feita em cima do mesmo. Então, assim, não dá para você fazer uma comparação se você fez uma sondagem de brinquedos agora, uma lista de brinquedos, depois você vai fazer uma sondagem de comida, depois você vai fazer uma sondagem de frutas e depois de roupa. Não são a mesma coisa. Então, assim, escolha as palavras boas, tá? Outra coisa aí. Existem 10, né, características da nossa escrita. Leia lá no livrinho do Arthur Gomes de Moraes, naquele sistema de escrita, tem lá as 10 propriedades do sistema de escrita. Então, quando você vai trabalhar com seus alunos, você não pode trabalhar somente palavras simples. Por exemplo, vou fazer uma lista de palavras de animais. Gato, sapo, pato, você entende? Cavalo. É muito fáceis, é tudo assim, consoante, vogal, consoante, vogal. Não tem brigas, não tem palavras diferentes para que a criança possa prestar atenção no registro dessa palavra. Então, você tem que digitar, às vezes, consoante, vogal, ou então, assim, você digitar, por exemplo, palavras que tenha consoante, consoante, vogal.
entendeu? Diferente, né? Por exemplo, assim, ó, uma palavra com... Um exemplo aí, por exemplo, transformar. Transformar é uma palavra diferente. Eu tô dando um exemplo, tá? Pra vocês, não é de um campo semântico nenhum, não. Mas então, assim, você tá ditando, ou por exemplo, até de roupa. Camiseta é uma palavra simples. Vestido já é uma palavra diferente. Ok? Então, ó, vestido. Tem a letra S aí. Agora, se vocês ficar ditando só a palavra blusa, por exemplo, tem o B e o L. Consoante, consoante, vogal. Então, você precisa saber como é que você vai trabalhar com seus alunos nesse decorrer do ano. Para quando chegar no conselho, você ter tudo isso anotado, analisado e ter propriedade na fala e na avaliação do seu aluno. Não dá para chegar no conselho e falar assim, ó, o meu Joãozinho não sabe escrever, meu Joãozinho não sabe nada, não aprendeu nada, não tem nada. Bom, se você tá falando que você passou 1 ano com o Joãozinho e o Joãozinho não aprendeu nada, então o problema não está no Joãozinho, de maneira alguma. Porque mesmo se o Joãozinho estiver laudo, com certeza o avanço dele, as nossas crianças típicas e atípicas aí, mesmo se ele tiver laudo, o avanço dele pode ser menor, mas com certeza ele vai avançar. Se ele não conseguia segurar no lápis quando ele entrou na escola e agora ele já consegue segurar o lápis adequadamente, houve avanço. Então, os olhares têm que ter cuidado, nós temos que acertar. Oi, Dri, tudo bem? Os olhares que nós temos para os nossos alunos precisam ganhar o lado afetivo também. Porque não é só o meu aluno não sabe, meu aluno não aprende, meu aluno não consegue, a família não ajuda. Tá, tudo bem. A gente sabe disso tudo, olha, nós vemos isso aí no nosso dia a dia. Mas... o aluno, quando ele entra da 1 às 5h30, o ano inteiro ele está com você. Ou das 7 da manhã ao 12h40, ele é seu. Ele é seu aluno. Durante o ano inteiro, foi só a família que nos ajudou? Então, assim, tem horas que a gente tem que parar e nos avaliarmos também. Você entende? Fala, será que eu estou fazendo uma intervenção certa? Trabalhando, eu sei que você tá, e muito. Mas às vezes o nosso trabalho, nós não estamos usando de estratégias corretamente para trabalhar com essa criança. E aí eu preciso ter isso bem claro na minha cabeça. Não posso simplesmente achar que o meu aluno não sabe, meu aluno não sabe. E aí? Ele não sabe como foi que você fez para mudar essa história. Qual foi a estratégia que você utilizou para mudar essa história desse aluno? Então, assim, muitas vezes o aluno não sabe e a gente vai na correria de muita coisa para preencher, muita coisa para corrigir, aquele monte de aluno fazendo, e aquele aluno com a defasagem vai ficando para trás. Quando, olha, um olhar que vocês têm que ter aí para 2022, quando você começa o seu ano letivo... as crianças que têm defasagem, elas são então próximas de você. Você já faz dupla produtiva, você bota para sentar os 4 ali, o quarteto, que tem as dificuldades próximas e você manda ver com aquelas crianças. Se as outras estão indo, passa atividade para as outras, vai fazendo a intervenção, mas foco nessa turma. Essa turma tem que avançar, ela tem que sair daquele local que ela está, não pode ficar ali estacionada. Esse é o seu trabalho, esse é o nosso trabalho. Não dá para aceitar que aquela criança não sabe e eu continuo agindo como se tudo bem. E segue o bonde, segue a aula. Não, gente, não dá para deixar seguir. É aí que você tem que olhar, é aí que você tem que fazer o seu papel. É para esses. Quem vai sozinho, vai sozinho. Quem vai sozinho aprende até com o Google. Se quer saber sobre alguma coisa, vai lá no Google e faz pesquisa. Não precisa. O professor, ele tem que formar, são esses alunos com dificuldade. Esses alunos com baixo aproveitamento. Se eles estão com baixo aproveitamento, é porque em casa, provavelmente, não tem o apoio da família. E se não tem em casa, você vai brigar o ano inteiro com essa família? A família tem o papel de ajudar. Agora,
Cuidar da alfabetização e da formação é o nosso papel. A família tem que estar presente, a família tem que estar unida, a família tem que estar junto. Mas não cabe a família alfabetizar. A família não sabe. Não cabe a família ajudar a fazer uma produção de texto com coerência, com coesão, com começo, meio e fim, com estrutura de acordo com cada texto. Se eu estou falando de produções de texto, eu preciso saber qual é o gênero textual. Então, a família não precisa saber. Talvez ela saiba escrever um bilhete e deixar na porta da geladeira. Mas a família não precisa saber que para escrever um bilhete eu tenho que saber a estrutura de um bilhete. Que não é a estrutura de uma lista, não é a estrutura de uma carta, não é a estrutura de uma receita nem de uma bula de remédio. A família não precisa saber disso, você precisa. E você precisa ensinar. Mas não adianta ficar indo em livros e dando um monte de conteúdo. Não adianta. Tem que fazer na prática com as crianças. Vamos fazer. Olha, hoje nós vamos fazer uma receita aqui na sala de aula. Como que é? Nós precisamos disso, disso e disso. Dá para fazer na sala? Dá. Por exemplo, brigadeiro, beijinho, é coisa que dá para fazer? Dá para fazer. Na sala de aula de boa. Só cuidando do espaço, dá para produzir, dá para fazer. Ah, criação um bolo, dá para fazer? Não, não dá. Na sala de aula não dá. Ah, mas e se eu levar o meu forno elétrico para a sala de aula e fazer o bolo lá na sala com as crianças? Tem tomada? Tem condições de fazer? Perfeito, então dá para fazer. Mas isso, gente, olha só, são estratégias. Se a escola tem o forno, se a escola tem as coisas, leva para o forno da escola, combina, planeja, utiliza lá, o que você vai fazer? Olha, eu gostaria de trabalhar daqui 10 dias a confecção de um bolo. Antes nós vamos trabalhar a estrutura de uma receita. E lá no final nós vamos fazer essa receita aqui na sala, na frente de todo mundo, na prática. Aí nós vamos colocar isso em prática e vamos realizar com as crianças. Tudo bem, isso é prática. O que não dá para ficar fazendo é falando. Olha, para escrever o bilhete, o Chapeuzinho Vermelho precisa escrever um bilhetinho agora. Vamos? Tá. Então você vai usar a estrutura de um bilhete. Mas você está falando de uma história infantil. Dá para fazer? Pode, deve. Mas e o bilhete do real? E o bilhete da mamãe? E o bilhete que você gostaria que se falar com a mamãe? Por exemplo, mamãe, olha, precisa organizar a mochila. Como é que a gente faz um bilhete para avisar a mamãe que precisa olhar a mochila? Mamãe, tem que apontar os lápis. Não veio cola, não tem régua na mochila. Isso é bilhete real. Isso tem função social. Isso tem função social. E isso precisa ser ensinado. E não precisa ficar pensando em escrever coisas que não têm função social. Você entende? Às vezes a gente fica tão preocupado em ensinar uma coisa para os alunos. Eu falei esses dias aí das fotossíntese, né? Dei um exemplo da fotossíntese, que às vezes a criança não compreende, não entende. Faz na prática. Planta, leva lá, planta você um vasinho. Fala, esse aqui a gente vai cobrir, esse não. Vamos ver o que acontece? Põe lá na janela da sala, vê se tem um espaço onde você pode pôr. Faz 2, junto com a sala. E começa, não precisa fazer um cada um não, gente. É um só, a professora pode fazer, pode mostrar, pode fazer com a terra, leva a terra, as crianças levam, sei lá, mas é um só. Então você vai fazer um para mostrar a planta bem cuidada e um para você mostrar a planta que, por exemplo, que vai ficar tampada, para não ter sol, não ter claridade. Qual das duas vão crescer melhor? Qual das duas vai crescer mais forte? Qual vai crescer fininha, amarelada? Você entendeu? Então assim, olha, você pode fazer isso. Você pode plantar até com alpiste e deixar na sala de aula para as crianças verem como é que fica. Você entende? Uma você tampa, a outra não. Mas na prática é um só, não é um monte, não. Não precisa fazer, cada criança vai fazer o seu. Pode fazer em casa. Junto com a mamãe pode fazer. Mas vamos fazer uma para a gente entender o porquê. Por que vocês acham que essa morreu e essa não? Porque precisa de luz solar? Porque precisa do sol, da energia aí? Para crescer, para as plantinhas brotarem, para crescer mais forte. Mostra, fala, explica. Então, olha, se não tem isso, a folhinha não vai ficar verde. Por quê? Porque é o sol, ela precisa do sol. E aí você consegue explicar para o aluno de forma tranquila. Não precisa de nada disso, não precisa de um monte de coisa, perder um tempo com um monte de, sabe? Não, é função social. Tá? Função social, como é que a gente vai fazer para mostrar, para ensinar para as crianças no dia a dia o porquê?
Tem criança que fala assim, teve uma criança que foi trabalhar esses dias, eu ouvi isso agora há pouco tempo, que foi falar sobre liberdade e a professora pediu para que eles escrevessem sobre liberdade e colocou, né, agora na consciência negra, né, então foram trabalhar sobre o tema liberdade e pediu para que a criança escrevesse. Aí ela desenhou a Estátua da Liberdade e ela falou assim, professora, por que a Estátua da Liberdade tem esse nome se ela não sai do lugar? Né? Por que liberdade? Então ela não tem a liberdade dela foi cerceada. Por quê? Porque ela não se, né? Ela fica presa lá. Qual é o símbolo da liberdade? Então ela não pode ser um símbolo da liberdade se ela está presa. O símbolo da liberdade tinha que ser alguma coisa que se movimenta, que tem livre, né, para ir e voltar, para ir e vir. E eu achei essa colocação muito pertinente para o fato de pensar em liberdade, né? Que ela representa a liberdade, mas ela não tem essa liberdade. Achei isso muito criança para uma criança de segundo aninho, tá bom? Então, assim, não foi uma coisa falada com os maiores, não, porque aí seria diferente. Mas não, foi a criança ter essa percepção, ela conseguir pensar sobre isso. Isso é muito bacana. Né, de ter esse olhar de responsabilidade e de ensinar. E quando a gente trabalha com os nossos alunos, no dia a dia, trazendo... outra coisa que é bacana a gente falar também, que é da gente pensar. Quando a criança tem essa liberdade de pensar sobre o assunto, de pensar... Legal, Ju. Perfeita. Perfeito. Então, assim... quando a criança sabe o porquê que ela está trabalhando aquilo, quando ela tem o direito de pensar, até no livro didático, nos seus livros didáticos, você pode olhar lá a lição, a atividade que está lá e pensar se aquela atividade que está lá é pertinente para você trabalhar com a sua turma. Porque quem sabe se a atividade vai te ajudar ou não é o professor, não é o livro posto. A Juliana colocou pra gente assim, ó, com experimento, né, pode ser trabalhado, né? O texto, modelo, receita, unidade de medida, além do objetivo final do experimento, quer dizer, a comida, né, do experimentar aquilo que foi feito. Eu falo que quando a gente vai falar sobre receita, vamos retomar um pouquinho, depois eu volto a fala. Quando a gente fala de receita, quando a gente fala assim, ó, pitada, uma pitada de sal, o que é pitada? É um sistema de medida, mas será que é oficial? Ele é aceito? Como que eu faço? Como que eu sei o que é uma pitada de sal? Entenderam? Um fio de óleo. O que é um fio de óleo? Então, assim, isso é usado para você falar de receitas, porém não está. Não é uma medida padrão. Então, se eu falar uma colher de óleo, eu posso usar a medida uma colher. Mas um fio não é uma medida padrão. E a gente utiliza. Quanto de sal? Uma pitada. Então, são olhares, tá? Isso é bacana, Ju. Então, assim, pensar sobre o nosso material didático, o livro que tem, o que eu posso fazer, né? O que eu posso fazer com essa atividade que está aqui no livro didático? Verificar se ela tem a ver com a sua sala, se ela vai auxiliar aquele momento que você está trabalhando, ou se é só fazer por fazer. Então, assim, verifique a função daquilo. Nós temos que ser crítico também. Nem tudo você aceita, abaixa a cabeça e fala amém. Quem vai saber da sua sala, da sua realidade, é você. É óbvio que você vai olhar as habilidades lá da base e vai falar, ó, aqui na base está pedindo que o meu aluno tem que saber isso, isso, isso. O que aquele texto está te ajudando naquelas habilidades que você precisa? E aí sim, se tem a ver, manda ver. Agora, se você vê e fala, olha, meus alunos, isso aqui não acrescenta neste momento, eu vou dar uma outra atividade que vai auxiliá-los mais. O professor tem que ter essa autonomia de fazer. Você pode ir e vir dentro da sua sala da forma que melhor ajude os seus alunos. Mas para isso você tem que saber o que você quer. Não adianta você ser igual a Alice, não. Né? Qual é o melhor caminho? Para que lado que eu vou? Se você não sabe nem para onde você vai, né? Que caminho você vai seguir? Lembra do filme da Alice? Então você tem que ter o seu caminho traçado. Você tem que saber o que você quer. Qual é a sua intenção a hora que você preparou aquela atividade? Olha, a intenção dessa aula é que os meus alunos consigam separar as palavras, entender por que essas palavras é com X e por que essa é com CH. Então, você tem uma intenção. Então, o seu texto, a sua atividade é para que o aluno trabalhe isso. Então, você está trabalhando a ortografia.
Isso está lá na base, você precisa trabalhar, você precisa ensinar. O nosso sistema alfabético ele é notacional. Cada letra tem uma nota. Nós temos as pautas sonoras para escrever palavras e os sons que representam, né, essas partes da palavra são escritos de maneiras singulares, cada um é de um jeito. Eu preciso saber como é que eu escrevo a palavra abacaxi, se é com CH, se é com X. Não dá para eu fazer de qualquer jeito. Eu preciso saber como faço, tá? Então, são coisas que nós temos que ir aprendendo e ensinando os nossos alunos. Nós temos que ir aprendendo, colocar isso no portfólio, organizar, desenvolver, documentado desde fevereiro. Eu ponho tudo no portfólio? Não. Você põe uma atividade por semana. Uma. Por mês vão ter 4. Mas essas 4 tem que fazer jus a cada processo, a cada estratégia que você montou para saber tal coisa. Qual é o objetivo daquelas atividades? O que você pensou para elas? Isso tem que estar definido, tem que estar escrito e justificado por quê. Aí, beleza? A hora que você pegar o portfólio, você vai falar, olha, nessa atividade eu queria isso, isso, isso. E foi assim que eu fiz. Ó, nessa eu queria isso, isso, isso. Foi assim que eu fiz. E vai anotando, registrando esse passo a passo. E pra gente encerrar, gente, que a gente já tá aqui há muito tempo, né? Pra encerrar a nossa conversa, então assim, o professor, para fazer o conselho de classe de final de ano, não é uma coisa pensada agora no último bimestre. Não. O conselho de classe, para ele ser feito agora no 4º bimestre, ele já vem com as atividades lá do dia 30 de setembro, né? Já vem contando, já vem olhando, observando o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que recolher, qual é o olhar. Você entende? Para esse bimestre, mas o 4º bimestre depende do primeiro, depende do segundo, depende do terceiro. A nota que você deu para aquele aluno no primeiro, no segundo e no terceiro vai impactar a nota do 4º e a 5ª menção. Não é de qualquer jeito. Como é que você pode dar 10, 10 e depois você achar que o seu aluno vai tirar 7? Por que o aluno regrediu? Existe isso? Existe essa possibilidade do aluno regredir? Ou será que a avaliação do primeiro e do segundo não foi adequada e agora você percebeu que ele não era assim? Então, olha a sua intenção, olha a sua responsabilidade enquanto profissional. Nós precisamos ter muito cuidado com o nosso trabalho. Ele é muito sério, não é de qualquer jeito. Só que ele não precisa ser pesado. Ele tem que ser leve, gostoso, pensado. Aí sim, a gente chega no final do ano, nós entregamos todos os nossos problemas, nós conseguimos resolver. Porque, afinal de contas, conselho não é para falar de problema, é solução, ok? Não é problema, é para solucionar o problema que você teve com seu aluno na sua sala. Aí sim, a gente chega no final do ano de acordo, pensando, né, analisando, refletindo, ponderando, para saber como é que você vai fechar a nota dos seus alunos. Como é que você vai avaliar aquilo que o aluno fez, que ele produziu no papel, no dia a dia, para ficar na fila, para dividir as coisas, para respeitar a fala do amigo, para ser prestativo, para não saber, para saber respeitar o amigo sem zombar, sem praticar bullying. Isso é avaliação. A avaliação do sujeito, não a avaliação de conteúdo. Você está avaliando o sujeito como um todo. Não dá para você fragmentar só o conteúdo que está aqui dentro. Você tem que avaliar o sujeito como um ser que está inserido na sociedade e que faz diferença para você. No dia a dia, essa criança está aí, na sociedade com a gente. Nós precisamos saber avaliá-la como um todo, não apenas como uma atividade, não apenas uma menção, uma nota. É muito pouco. É muito pouco. Eu tenho para mim que avaliar, eu tenho isso na minha cabeça. Quando você dá uma nota para o aluno só pensando na nota, é a mesma coisa se você visse uma pessoa entrar num recinto. Digamos que você está num ambiente
sei lá, qualquer ambiente que você imaginar aí agora, e de repente entra uma pessoa que não tem nada a ver com o ambiente. Então, se ali naquele ambiente está todo mundo daquele jeito e a pessoa chegou e chamou atenção. Não usa nada com nada, não tem nada com nada, está totalmente fora do contexto do local. Você olha e você fala, nossa, que isso? Deve estar querendo se aparecer, né? Sei lá, né? Você já julga. É o primeiro olhar. Você julga. A primeira coisa. Mas e se você deixar se ver? Né? Se você deixar os olhos ver com os olhos de respeito, de crescimento, de sabedoria. E se o seu olhar for diferente, for um olhar que acolhe? E se você se perguntasse, nossa, por que será que essa pessoa está assim? Por que será que essa pessoa está desse jeito, né? Por que ela se veste assim? Por que ela está assim? Por que ela está agindo assim? Se você primeiro acolher, sem julgamentos, para depois analisar o porquê, nós não fazemos isso. A mesma coisa com o aluno. A gente já avalia, mas você não soube o todo primeiro. Então, a gente tem que primeiro trabalhar com esse todo, esse indivíduo, tá? Na sociedade, um indivíduo existente, presente, atuante na sociedade. Para depois eu poder falar, não, avalia seu aluno como um todo. A atividade, o exercício é mais um. Mas não se encerra aí. Não se encerra. Porque muitas vezes a gente demora para aprender aí uma eternidade e em um dia, em uma semana, você aprende o que você não aprendeu o tempo todo. Por quê? Porque você conseguiu atingir aquela pessoa da maneira correta. Falar por falar não resolve. Ok? Tudo bem? Nós temos que ter sabedoria para a gente saber o que a gente quer colher. Tá? Porque se você está plantando maracujá, você não vai colher jabuticaba, você vai colher maracujá. Então saiba o que você está plantando. Se você está sabendo adubar essa terra, se você está sabendo fazer isso com seus alunos, então você vai colher o que você plantou, tá? Então, você plantou maracujá, você vai colher maracujá, tá bom? Você plantou jabuticaba, você vai colher jabuticaba, ok? Beijo, gente. Muito obrigada pela participação. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha conseguido falar com vocês um pouquinho, ter explicado um pouquinho e que a gente tenha sucesso, né, nesse encerramento do ano letivo e que 2022 ele venha com muita reflexão, com muita sabedoria, com muito aprendizado e com muita calma, sem se cobrar tanto. Nós não vamos fazer milagre, mas nós podemos fazer o nosso trabalho da melhor maneira possível. Sem peso, sem sobrecarga, tá? Sem sobrecarga. Divide, tenha a sua intenção, saiba quais são as estratégias. E só depois que você souber quais são as estratégias que você quer, tiver bem definido, quais são, se você já tiver as suas estratégias bem definidas, se você souber o que você vai trabalhar, tá? Qual é a intenção, qual é o objetivo daquilo que você vai trabalhar. Olá para quem chegou agora, tudo bem, Eliane? Então, assim, quando você tiver isso bem definido, quando você souber exatamente o porquê que você vai dar aquela atividade para o João e você não vai dar aquela atividade para a Maria, aí sim, você sabe responder quais são os objetivos, o porquê que o professor está lá na sala de aula ensinando, né? Para que existe professor? Qual é o seu papel? Para que serve isso? Por que isso? Quando a gente tem essa resposta, você está fazendo o seu papel maravilhosamente bem, ok? Gente, chega por hoje, né? Quase uma hora aí de conversa, de bate-papo. Espero que vocês tenham gostado e espero que eu tenha ajudado. Quem chegou agora, né? Depois fica gravada aí se quiser assistir a live inteira. Espero que eu tenha contribuído para vocês repensar no planejamento. Amanhã tem mais, tá bom? A gente conversa um pouquinho mais amanhã. Beijos, boa noite, fiquem com Deus.